Macbeth é a tragédia mais curta de Shakespeare, contudo é considerada uma das mais concisas e mais tenebrosas da história. Shakespeare não engloba em Macbeth a mera história de um criminoso, uma vez que não está escrevendo romance policial ou uma trama que se trata de apanhar e condenar o culpado, mas sim de acompanhar a terrível trajetória de um protagonista emblemático e contraditório, Macbeth, um homem repleto de qualidades, um herói do exército e um súdito que, em determinado momento, é dominado pela ambição. A trama é desenvolvida com o intuito de levar o interlocutor a refletir sobre aspectos sombrios e atemporais do comportamento humano, como ganância, traição e culpa. Destarte, somos apresentados ao protagonista, o general Macbeth, e seu amigo Banquo, que após uma guerra estão retornando vitoriosos. Contudo, na estrada eles se deparam com 3 feiticeiras, que simbolizam as 3 parcas dos mitos gregos. As irmãs tecelãs do destino tanto dos deuses quanto dos mortais. As irmãs bruxas realizam previsões, sendo estas que Macbeth se tornará o Barão de Caldor e futuramente o novo soberano. Macbeth, salve o Thane de Glamis. Macbeth, salve o Thane de Caldor. Salve Macbeth, que um dia há de ser rei. Quanto a Banquo, será o progenitor de reis. Posteriormente, Macbeth é eleito Barão de Caldor pelo rei Duncan, assim como as bruxas haviam previsto. Extasiado, o novo barão com precisão discorre uma carta endereçada à sua esposa, Lady Macbeth, buscando-lhe informar sobre todos os acontecimentos. Contudo, essa carta desperta a ganância de Lady Macbeth, que propõe ao seu marido que o rei seja assassinado. Então, como Macbeth é o parente mais próximo do rei, o trono chegaria até ele. Contudo, antes mesmo dele escrever a carta ou sua esposa ser apresentada, tanto o vaticínio das irmãs bruxas quanto a notícia de que o fez barão abalam Macbeth, porque a ideia do assassinato já era presente em seus pensamentos. Mesmo hesitante, o casal sucumbe na ambição. Por isso, Macbeth convida o rei para hospedar-se em sua residência. À noite, ele assassina o rei brutalmente com um golpe de punhal. Consequentemente, Macbeth chega ao trono. Entretanto, agora ele precisa lidar com seus fantasmas. Na manhã seguinte do assassinato, Lennox, um nobre escocês, juntamente com Macduff, um leal barão de Fife, chegam. O porteiro bêbado abre o portão e Macbeth os leva aos aposentos do rei, onde Macduff descobre o cadáver. Num acesso fingido de raiva, Macbeth assassina os guardas antes que eles jurem sua inocência. Macduff imediatamente suspeita de Macbeth, porém não revela essa suspeita publicamente. Certamente, antes, Macbeth titubeava sobre suas ações sanguinolentas. Passa agora a ignorar qualquer sentimento que o impeça de alcançar seu objetivo. Enquanto Lady Macbeth, que outrora encorajava o marido, enlouquece, uma vez que, diferentemente de Macbeth, já havia participado de diversas batalhas sangrentas. Portanto, conhecia a morte, e como sua mente trabalhava contra a execução do ato que o levaria ao trono. Ela jamais havia testemunhado uma morte violenta ou viu um cadáver faltando de imaginar o que seria um crime além de uma palavra. No decorrer da trama, Macbeth continua executando atos insanos, e essa característica distingue essa tragédia de qualquer outra, porque podemos acompanhar as consequências do crime para a experiência de vida de um criminoso. Macbeth chega até a matar seu companheiro Banquo, enquanto estava completamente enlouquecido, pois acreditara que ele o acusara de assassinar o rei Duncan. Subsequentemente, um fator determinante que contribui para o completo desequilíbrio de Macbeth é saber que sua esposa, Lady Macbeth, havia recorrido ao suicídio, pois o casal, antes tão unido, que compartilhava da ilusão de que, conquistando a coroa, mesmo que o preço fosse o assassinato, eles estariam alcançando um estado de felicidade e contentamento supremo. Portanto, neste momento, o protagonista se deleita em culpa, remorso e se rivaliza com os fantasmas de sua vítima, visto que nada que Macbeth pudesse ter suposto como preço da culpa era o fato próximo de seus tormentos. Assim, enquadrando-se no principal fundamento das tragédias shakespearianas, sendo ele a concepção de que não há um herói trágico de Shakespeare, que não seja integral e exclusivamente responsável pelos seus atos, provando assim que Lady Macbeth
apenas foi necessária para desenvolver o conflito do protagonista e sua dúvida. Assim como Lady Macbeth e as bruxas também foram essenciais para exemplificar que Macbeth é completamente responsável por suas atitudes, em razão de que elas possuíam poderes para realizar previsões, mas não determiná-lo. Assim, as feiticeiras nunca sugeriram a Macbeth que ele deveria matar o rei para chegar ao trono, ou sequer que isso fosse preciso. Ademais, Macbeth aparenta caminhar em direção ao suicídio, como sua esposa, porém não ao lado de tirar sua própria vida. O protagonista agora busca o suicídio moral, realizando atrocidades, matando de novo e de novo, cada vez mais sujando suas mãos de sangue, como se estivesse desenvolvendo esse hábito como uma forma de anestesia. A ambição de Macbeth e sua tendência sanguinária acaba desenvolvendo uma grande preocupação: o futuro previsto pelas três bruxas, onde os filhos de Banquo seriam os próximos reis. Dessa maneira, a tragédia é induzida por meio de uma série de acontecimentos prévios, como o reencontro de Macbeth com as feiticeiras, que profetizam que Macbeth deve ter cuidado com Macbeth, e que ninguém que tenha nascido do ventre de uma mulher fará o mal a Macbeth. Ao retorno de Macduff e Malcolm, filho de Banquo, à Escócia, que antes estavam exilados na Inglaterra, e os herdeiros de Banquo, que havia fugido. Macbeth presume que está seguro e condena à morte todos do castelo de Macduff, incluindo Lady Macduff e suas crianças, sendo esse o maior motivo para o regresso dos exilados. Portanto, o drama desenrola-se até o desfecho, onde Macduff e Macbeth, após declararem guerra, se confrontam. Entretanto, Macbeth não apresenta ter medo, já que as bruxas o alertaram que ele não precisava temer qualquer homem que tivesse nascido de uma mulher. Porém, Macduff revela que ele não nasceu de uma mulher, e sim de um cadáver, já que ele foi resgatado do útero da sua mãe antes do tempo, e por isso sua mãe morreu no parto. Então, Macduff decapita Macbeth, e Malcolm é coroado rei da Escócia. Durante toda a obra de Shakespeare, o interlocutor é levado a catar-se com a drama, sendo possível estabelecer que Macbeth, assim como Aristóteles explicava, trata-se da tendência natural do homem para a imitação, não das pessoas, no caso das tragédias, mas de uma ação completa e grave, que inspira pena ou temor. Change